Esse trabalho tem como tema a proporção áurea e seu uso nas artes. O retângulo de ouro é a proporção mais representativa do mundo das artes, uma razão utilizada em diversos lugares, considerado o formato mais adequado, utilizado, por exemplo, nas folhas A4 e cartão de crédito. Na Grécia Antiga, os gregos procuravam explicar questões naturais como o crescimento de plantas e mudanças no corpo humano com a matemática. Acreditavam que padrões numéricos descreviam aspectos do universo, e esses poderiam ser expressados de forma perfeita. O matemático Euclides deduziu essa proporção, que ficou conhecida como divina proporção ou razão áurea. Não foi criada e sim descoberta, e relacionada com o padrão estético da perfeição. Inspirado por Euclides, Aristóteles representou essa estética por meio de valores, que mais adiante foi usado para criar a sequência numérica de Fibonacci pelo matemático Leonardo Fibonacci, no fim do século XII, que estabelece a proporção áurea. Esta é a letra π. Por este valor que iremos dividir os lados do retângulo, representados nesse caso com uma folha A4 e medidos em centímetros. Estes valores são usados para garantir pontos de interesses que geram a proporção áurea, onde pode ser colocado elementos que farão uma composição proporcional. Desde o início da civilização humana, a busca pela estética é um prazer natural dos humanos. Desta forma, buscavam elementos cuja estética fosse agradável visualmente. Assim, a proporção áurea funciona de modo organizador, uma forma segura de garantir a beleza. A proporção áurea foi amplamente utilizada durante o período renascentista. Leonardo da Vinci percebeu que o corpo humano obedece a essa razão e passou a usar isso em suas obras. O homem vitruviano já havia sido estudado por uma outra pessoa, mas foi só com Leonardo da Vinci que a pesquisa deu certo. O foco do estudo era encaixar perfeitamente o corpo humano em um quadrado dentro de um círculo. Assim se achou a proporção exata do corpo humano. Com o estudo de Da Vinci, foi definido que o padrão de beleza era respeitar a proporção áurea. Para alcançar a beleza perfeita, é necessário seguir estas regras. A altura do homem é 4 antebraços, ou 24 palmos. A do pé é a largura de 4 palmos. E a altura da orelha é 1/3 da longitude da face. Podemos perceber também que o umbigo deve ficar bem no centro do círculo. Todos esses detalhes criam a harmonia no corpo humano, tornando ele perfeito aos olhos da matemática.
No quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, conseguimos dividir a pintura em 3 retângulos para formarmos a proporção áurea, onde a linha fica perfeitamente acima da cabeça dos 12 discípulos. Esses que também estão divididos igualmente sobre a mesa, deixando Jesus no meio. No teto, sobre Jesus, há uma decoração formando quadrados. Quando ligamos as 2 pontas deste quadrado, chegamos ao centro da pintura, onde se encontra novamente Jesus, deixando ele no centro de tudo, onde nossa atenção é direcionada. Neste quadro, Leonardo da Vinci transmitiu a perfeição da proporção áurea ou equilíbrio junto com os conceitos da Igreja Católica, fazendo de Deus o centro de tudo. O quadro Salvador do Mundo, feito para representar Jesus Cristo como Salvador do mundo, foi terminado em 1500 e hoje gera algumas polêmicas em relação à sua autoria. Alguns estudiosos consideram que a obra foi feita por seus discípulos e não por Leonardo, pelas condições em que se encontrava. Foi feita dentro do retângulo de ouro para garantir pontos de interesse, destacando pontos emblemáticos como a mão direita em gesto de bênção e a mão esquerda segurando uma bola de cristal. Mona Lisa tem a descrição de uma mulher com uma expressão mais introspectiva e levemente sorridente. Foi desenhada por Da Vinci entre 1502 a 1506 e foi na proporção áurea que Da Vinci encontrou a medida para desenhar cada detalhe da pintura. Nessa imagem, ela é representada através dos retângulos mágicos. Também existem algumas figuras geométricas que descreveram a importância dessa pintura na época. Da Vinci usou uma composição em espécie de pirâmide, em que Mona Lisa se encontra no centro, com uma expressão calma e de plenitude, enquanto suas mãos são encontradas no centro dessa base piramidal, refletindo essa mesma luz que ilumina seu colo, seu pescoço e seu rosto. Essa luminosidade estudada por Da Vinci deu ao rosto de Mona Lisa uma geometria de esferas e círculos que serviram para acentuar mais ainda seu sorriso. Não só Leonardo da Vinci utilizou essa proporção, como também vários outros artistas. Seguindo no estilo renascentista, Sandro Botticelli utilizou o retângulo áureo para representar a deusa da beleza, o que garantiu simetria à sua obra. Afrodite, como representante da beleza perfeita, foi feita no centro, tanto da obra quanto da proporção áurea, que funciona como orientadora para pontos de interesse, nesse caso, a deusa. Seu rosto também se encontra no centro dessa proporção, sendo simetricamente perfeito. O afresco feito por Michelangelo durante o período renascentista fica no teto da Capela Sistina em Roma. A criação de Adão é apenas uma parte dele. Essa representa Deus do lado direito como o homem mais velho, simbolizando a sabedoria. Do lado esquerdo está Adão com o braço estendido, esperando que Deus lhe transmita a vida. O retângulo áureo gera um ponto de interesse onde estão as mãos que quase se tocam. Assim, a proporção garante que esse encontro fique agradável à vista humana. A lição de anatomia do Dr. Nicholas Tulpe retrata uma sessão em que um cadáver é dissecado. Essa peça foi encomendada pela Associação de Cirurgiões de Amsterdã, mas existem teorias sobre a obra que dizem que sobre o grupo retratado, 2 ou 3 personagens eram de fato médicos, os outros seriam apenas assistentes ou parentes próximos. O cadáver sendo dissecado era de um criminoso da época que foi condenado por assalto à mão armada. A posição mais afastada do médico, o protagonista da tela, Dr. Tulpe, enquanto os demais personagens seguem afastados e amontoados formando uma espécie de pirâmide, reforçam a ideia da importância do médico. O número de ouro se encontra na obra dando harmonia e simetria, com ênfase no cadáver, com maior iluminação em oposição e contraste à escuridão ao redor da pintura. No quadro As Meninas, de Diogo Velázquez, podemos ver mulheres posando para um pintor, este que está no canto direito do quadro. A proporção áurea aparece aqui na divisão exata do espaço vazio e as pessoas do quadro. Podemos perceber que tudo repousa na mão do pintor, que está capturando a imagem no quadro. E ao colocarmos a espiral conhecida por representar a proporção áurea sobre a pintura, vemos que o centro é a pequena princesa, que remete ao conceito da realeza ser o centro da atenção. Por volta de 1917, Mondrian iniciou sua fase neoplástica e trabalhou com linhas paralelas que formavam retângulos se relacionando entre si na razão áurea. São exemplos da preocupação do artista com harmonia, beleza e perfeição suas obras de composição com vermelho, amarelo, azul e preto e Nova York. A Última Ceia, de Salvador Dalí, também segue a divina proporção.
Emoldurada em um retângulo, a obra apresenta Deus sobre a imagem de Jesus. Dele é possível traçar duas espirais, formando a proporção áurea, onde o fim dela dá-nos dois discípulos ajoelhados sobre a mesa, transmitindo assim um equilíbrio perfeito. Além disso, também temos a excelente divisão dos 12 apóstolos espalhados pela mesa, que auxiliam no equilíbrio do quadro. Estes detalhes tornam o quadro equilibrado e harmônico aos olhos, o transformando em algo perfeito. Por fim, a proporção áurea foi utilizada por vários artistas com o objetivo de alcançar a beleza, harmonia, simetria, gerando e elaborando obras perfeitamente e geometricamente corretas.